Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz do meu Senhor Jesus. Bem-vindo ao estudo da lição número 11, Vivendo a Esperança do Advento. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos para te adorar, buscando a tua graça, buscando o poder do Espírito Santo, buscando te conhecer melhor, buscando a compreensão da mensagem que o Senhor tem para nos preparar para o breve retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa a todos os meus irmãos e a mim, que ao abrirmos a tua palavra, o Espírito Santo fale ao nosso coração neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Vivendo a esperança do advento. O verso áureo: meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Tudo o que você fizer para Deus não é vão. Deus anota, Deus registra cada copo de água, cada tempo despendido para ajudar o próximo, cada dinheiro que você dá como caridade. Por isso Deus diz: sede abundantes na obra do Senhor. Porque, embora a salvação seja pela fé, a recompensa, a Bíblia diz, será segundo a obra de cada um. Jesus, quando veio, através da encarnação, do ministério de Jesus na terra, através da sua morte e da ressurreição, o reino de Deus foi inaugurado. Mas é o reino da graça. Esta é a primeira fase do reino de Deus, o reino da graça. E todos os que estiverem vivendo no reino da graça do nosso Senhor serão pessoas amáveis, bondosas, corteses, caridosas, sempre abundantes na obra do Senhor, preparando um povo para a volta de Jesus, para o reino da glória. O reino da glória é a glorificação que ocorrerá na segunda vinda de Jesus Cristo, quando o corpo mortal será revestido da imortalidade e este corpo corrupto será revestido da incorruptibilidade. Queridos, nós vivemos no reino da graça, mas com os nossos olhos voltados para o reino da glória de nosso Senhor Jesus. Essa esperança no reino da glória faz com que sejamos pessoas diferentes. Você e eu temos que fazer a diferença no mundo, na sociedade em que vivemos. Por quê? Porque nós somos diferentes. Somos otimistas, somos esperançosos, somos cheios de alegria, cheios de esperança. Ninguém tem mais razões para viver feliz, cheio de esperança, do que o cristão, aquele que aguarda o breve retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Na parte de domingo: até quando, Senhor? Queridos, este é um clamor constante na boca dos filhos de Deus. Eu mesmo tenho repetido diariamente: até quando, Senhor? Estamos esperando por anos, esperando a volta de Jesus. E eu peço que Jesus Cristo apresse a sua vinda. Eu não me canso de falar: querido Jesus, apressa-te. Dê um basta no reino do pecado. Dê um basta neste reino de trevas e maldade. Venha logo, Senhor Jesus. Até quando vamos ter que esperar? Ao longo da história bíblica, há um repetido clamor do povo de Deus ao longo de todas as eras. No Egito, durante a escravidão, o povo de Deus clamava: até quando, Senhor, seremos escravos? E então, lá em Babilônia, durante os 70 anos, o povo de Deus continuava clamando: até quando, Senhor, poderemos ser libertados e retornar para a nossa pátria? Até quando? Até quando? Hoje também, queridos, você e eu estamos clamando: não estou contente com este mundo. Não estou feliz aqui neste mundo vendo tanta miséria, tanta violência, tanta maldade. Eu quero um mundo melhor. Eu quero o céu. Eu quero a volta de Jesus. Por isso, o meu clamor é este: até quando, Senhor? Quantos dias mais eu terei que esperar? A intervenção final de Deus é a nossa esperança. Quando Jesus retornar, Ele vai arrebatar a sua igreja, levá-la para o céu. E lá por 1000 anos estaremos no céu. E depois, na nova terra, toda a eternidade será numa terra renovada, tendo o trono de Deus aqui entre nós. Quando você lê o livro de Salmos,
você encontra repetidas vezes este clamor de angústia: até quando, Senhor? Por exemplo, você pode abrir em Salmos 94. Abra a sua Bíblia em Salmos 94. Vamos ler aqui os versos 3 até o verso 7. Salmos 94. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. E dizem: o Senhor não ouvirá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Queridos, não é este o clamor teu e meu? Não ficamos muitas vezes indignados com a prosperidade dos ímpios? Parece que para eles tudo vai bem. Sabem, queridos, nós temos que ter paciência, porque Deus diz em Salmos 37, aqui no Salmo 37, no verso 10, diz assim: pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas e os salvos? Os mansos? A Bíblia diz aqui: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Abacuque capítulo 1, verso 2. Um clamor semelhante é erguido no Novo Testamento, em que até mesmo a própria criação é retratada como se estivesse gemendo e clamando. Nós lemos isso em Romanos capítulo 8. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versos 22 e 23. Aqui nós lemos: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A criação, a natureza gemem, nós gememos, nós estamos sofrendo. E por isso o nosso clamor é constante. Até quando, Senhor? Quanto tempo mais durará esse sofrimento? O mesmo clamor você encontra também em Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6 e o verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até mesmo os mártires estão clamando, figurativamente, eles clamam: até quando, Senhor? Sabem, queridos, não está errado clamar. Este clamor é ouvido por Deus. Os ouvidos de Deus não estão fechados para o teu clamor, para a tua angústia, para a tua necessidade. A Bíblia diz em Lucas capítulo 18, abra a sua Bíblia, em Lucas capítulo 18, Jesus conta uma parábola. Lucas capítulo 18 e os versos 1 em diante. Aqui nós lemos a parábola do juiz iníquo. Capítulo 18, verso 1 em diante. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Este é o ponto que Jesus queria destacar nesta parábola: orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, e ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Queridos, se o juiz da parábola, representado como alguém que não cria em Deus, que não temia a Deus, mas mesmo assim ele resolveu atender os clamores daquela viúva, para não ser mais molestado.
muito mais o nosso Deus e Pai misericordioso, bondoso, perdoador, aquele que cuida de você, muito mais Ele ouvirá o seu clamor, ouvirá a sua oração, virá em nosso socorro, estendendo-nos a mão. Deus ouviu o clamor do povo de Deus lá em Babilônia e veio libertação. Hoje também estamos clamando por esta libertação. Quando Jesus Cristo voltar, nós seremos libertados, sim, deste Egito do pecado, desta Babilônia espiritual, e seremos arrebatados para a Nova Jerusalém, onde vamos ter eterno gozo, eterna alegria. Por isso Jesus fala sobre a necessidade de orar sempre e não desanimar. Não desanime, meu irmão. Continue agarrado nas mãos de Jesus, clamando, suplicando, pedindo, porque o Pai das misericórdias, o Deus das misericórdias, nos ouve e Ele sim virá em nosso socorro. Aleluia. Na parte de segunda-feira, certo tipo de esperança. Queridos, a esperança da volta de Jesus, a esperança de um novo céu e de uma nova terra, não pode nos fazer cidadãos indiferentes neste mundo, nesta sociedade. Nós não estamos no céu ainda. Nós estamos ainda cercados de males, de tristezas, de misérias. E nós precisamos ser Dorcas no mundo. Assim como Dorcas fez diferença nos seus dias, porque ela provia roupa para os necessitados, assim também nós deveremos fazer diferença na comunidade onde vivemos. A esperança que você tem na breve volta de Jesus não fará com que você seja indiferente às necessidades que estão ao seu redor. Não. Muito diferente disso, nós vamos nos preocupar em sanar os problemas. Não podemos ficar, definitivamente, falando do novo céu e da nova terra, esquecendo de que hoje, ao nosso redor, à nossa volta, existem pessoas que precisam ser alimentadas, socorridas e ajudadas. No sermão pregado por Jesus em Mateus capítulo 24 e 25, um sermão escatológico, um sermão profético, falando dos últimos dias. Neste sermão, Jesus deu muita ênfase ao estilo de vida dos seus filhos, dos filhos de Deus aqui nesta terra. Enquanto Jesus Cristo deu grande ênfase à sua segunda vinda e à implantação do reino de Deus na terra, ele não descartou a necessidade de vivermos como pessoas caridosas e tratando bem aqueles que nos cercam. Por exemplo, aqui no capítulo 24 e 25, Jesus contou várias parábolas, mostrando como você e eu devemos viver. Aqui no capítulo 24 de Mateus, por exemplo, ele fala da parábola dos dois servos. Um servo prudente e o outro chamado mau servo. O servo prudente dizia: cedo virá o meu senhor. E era uma pessoa bondosa, tratando bem as pessoas. O outro servo, o servo mau, ele dizia: tarde virá o meu senhor. E tratava mal as pessoas. Aqui diz no capítulo 24 de Mateus, verso 48, porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe. O que Jesus está dizendo é que enquanto nós esperamos a sua segunda vinda, nós temos que tratar bem as pessoas. E na próxima parábola, agora no capítulo 25, fala sobre as 10 virgens. E qual é a ênfase? A ênfase é termos óleo nas nossas lâmpadas. O óleo representa o Espírito Santo. Jesus está dizendo que enquanto nós estamos esperando a sua segunda vinda, nós temos que estar cheios do Espírito Santo, possuídos pelo Espírito Santo, vivendo a vida de Jesus na terra e tratando as pessoas como Jesus sempre tratou, com amor, com bondade. E a próxima parábola, no capítulo 25 de Mateus, que Jesus contou, é a parábola dos 10 talentos. Vejam que, embora Jesus esteja falando sobre a sua segunda vinda, o reino de Deus, mas ele dá ênfase na forma em como você deve viver na terra. Nesta parábola dos 10 talentos, por exemplo, ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para o outro. Queridos, o principal ensino nesta parábola é o que estes servos fizeram com os talentos que receberam. Ou seja, Jesus está falando que um dia o Senhor virá, ou seja, a segunda vinda de Jesus.
Mas enquanto Jesus não vem, o que você e eu estamos fazendo com os talentos que recebemos dele? Uns receberam mais talentos, outros menos, mas ninguém ficou sem nenhum talento. E pelo uso dos talentos, eles se multiplicam. E queridos, Deus vai cobrar de você por cada talento que Ele deu para você. Em outras palavras, nós não podemos fazer da esperança da volta de Jesus uma fuga para fugirmos das pessoas. Muitos falam em fugir das cidades. Tudo bem, você quer fugir das cidades, morar no campo? Isto é ótimo, eu já moro no campo. Mas, queridos, enquanto estamos fugindo das cidades, temos que lembrar que o nosso campo missionário é na cidade. Os necessitados estão lá na cidade. E, novamente, no capítulo 25 de Mateus, Jesus conta mais uma parábola. A parábola das ovelhas e dos bodes. Na segunda vinda, Jesus Cristo separará os bodes e as ovelhas. E ele colocará as ovelhas no seu lado direito e dirá: vinde, benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, eu estive preso e vocês me ajudaram. Você está percebendo que a ênfase de Jesus, enquanto estamos nos preparando para a volta de Jesus, nós temos que usar os talentos, encher nossas lâmpadas do óleo do Espírito Santo, sermos servos bondosos, tratando bem as pessoas e sermos pessoas caridosas. Como filhos de Deus, a nossa cabeça está no céu. Nossos olhos estão fixos no céu esperando a volta de Jesus. Mas o nosso ministério está aqui na terra, com todos aqueles que vivem ao nosso redor. E não podemos nos isolar das pessoas, ao ponto de não poder alcançá-las. Eu tenho que me aproximar daqueles que eu quero salvar. Você e eu temos que ir em busca da ovelha perdida. Não podemos fazer da esperança da volta de Jesus uma fuga, um escapismo, para ficarmos longe do povo, longe dos necessitados, longe daqueles que Jesus quer alcançar com seu amor e com a sua graça. Na parte de terça-feira, esperança da ressurreição. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Aqui temos o capítulo da ressurreição. Aqui nós lemos no verso 12 em diante. Aqui diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Queridos, a ressurreição de nosso Senhor é uma bendita esperança da nossa ressurreição. Porque Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Se Ele ressuscitou glorificado, nós também vamos ressuscitar glorificados. Agora vamos ler o verso 30 em diante. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Jesus é as primícias dos que dormem. Mas Ele não é as primícias dos mortos sozinho. Lembra-se você que lá em Mateus capítulo 27, os versos 51 a 53, ali diz que quando Jesus ressuscitou, uma multidão ressuscitou com Ele. Quando Jesus morreu na cruz, houve um grande tremor de terra, e as rochas se fenderam e os sepulcros se abriram. E quando Jesus Cristo ressuscitou, muitos corpos de santos ressuscitaram depois dele, glorificados. Subiram para o céu com Jesus Cristo como as primícias dos mortos. Queridos, Jesus e aqueles que ressuscitaram com ele são as primícias dos mortos, já estão no céu. E agora lemos o verso 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. A Bíblia está falando aqui que Jesus é as primícias dos mortos. Mas não somente ele, temos mais aquela multidão que ressuscitou com Jesus. E os demais santos mortos? Eles vão ressuscitar na sua segunda vinda.
É isso que está falando o verso 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Na segunda vinda de Jesus, será ressuscitada a seara dos santos mortos. Serão ressuscitados também glorificados. E agora o verso 24. Depois virá o fim, quando tiverem entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. E o verso 25. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Há um tempo em que no céu tudo gira em torno de Jesus Cristo. Ele é o juiz, ele é o advogado, ele é o cordeiro, ele é tudo. No santuário do céu, Jesus Cristo é tudo. Por isso o verso 25 está dizendo, porque convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Existe um tempo determinado para colocar um fim na história do pecado, na história do mal. Isto será no final dos 1000 anos, quando a nova Jerusalém descer do céu e os ímpios ressuscitarem, conforme está explicado lá em Apocalipse capítulo 20. Abra sua Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 20. Aqui em Apocalipse 20, verso 5, diz assim: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Ou seja, todos os mortos que não ressuscitaram na segunda vinda de Jesus, ressuscitarão no final dos 1000 anos. No final dos 1000 anos, desce do céu a nova Jerusalém. E Satanás, então, será solto da sua prisão, uma prisão que durou 1000 anos. Satanás ficou aqui neste abismo, planeta Terra. Ele foi lançado no abismo e ficou preso nesse abismo por 1000 anos. Mas, no final dos 1000 anos, os ímpios ressuscitam. Ele não está mais sozinho agora. A nova Jerusalém desce do céu. Aqui diz no capítulo 20, no verso 7 em diante. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. A nova Jerusalém vai descer do céu no final dos 1000 anos. Os ímpios vão ressuscitar e Satanás os reunirá para marcharem contra a nova Jerusalém, para tomar a nova Jerusalém. Mas não vão tomar. Por quê? Descerá fogo do céu e os devorará. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Queridos, o fim do pecado, do mal e de Satanás será no final dos 1000 anos. Então, queridos, depois que ocorrer a destruição final de Satanás no final dos 1000 anos, o que vai acontecer? Vamos voltar então para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 24, explica o que vai acontecer depois que Satanás for queimado e Jesus Cristo recriar a terra. Haverá então uma nova terra. E aqui estará o trono de Deus, dentro da nova Jerusalém. Veja o que vai acontecer então, a partir do verso 24, de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Lemos então o verso 24. Depois virá o fim, no final dos 1000 anos, quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Jesus Cristo reinará e fará tudo até o final dos 1000 anos, quando Satanás será morto, destruído, aniquilado, para nunca mais existir. E então o que acontecerá? O verso 26 diz: o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Só que a morte tem um nome, é Satanás. Ele será o último inimigo aniquilado. E o verso 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Está falando de Jesus. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Você compreendeu este verso 27? Quando a Bíblia diz que todas as coisas foram sujeitas a Jesus Cristo, claro está que tem uma exceção. A exceção é o Deus Pai.
porque o Deus Pai foi quem sujeitou todas as coisas a Jesus. Mas o Pai não está sujeito a Jesus. Isso é o que o verso 27 está falando, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, o Deus Pai. E agora o verso 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. No final dos 1000 anos, depois da destruição de Satanás, da recriação da nova terra, queridos, então Jesus Cristo colocará todas as coisas nas mãos do Pai, para que Deus o Pai reine sobre tudo e sobre todos. Ele, Jesus Cristo, assumirá a sua posição à frente da família humana, como segundo Adão, como aquele que é o nosso representante eternamente. E ele, juntamente com a família humana, estaremos sujeitos ao Deus Pai, que reinará sobre tudo e sobre todos por toda a eternidade. É esta a verdade que está sendo revelada aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e os versos 24 até o verso 28. Que bendita promessa, que bendita esperança é esta, de um novo céu e de uma nova terra, onde o trono de Deus estará conosco, cumprindo o que está lá em Apocalipse capítulo 21, verso 2 e verso 3, quando diz que o trono de Deus estará aqui, ele habitará com você e comigo, ele será o nosso Deus. Queridos, Jesus Cristo foi dado para a família humana, e para sempre ele estará ligado a você e a mim, por laços que jamais se partirão. Eternamente, ele será Deus, homem. Um homem, Deus, o nosso representante. Esta é a bendita esperança, que me dá fôlego, me dá ânimo para continuar vivendo com os meus olhos voltados para o céu. Mas o meu ministério e o teu ministério é a terra. É aqui que nós deveremos usar os talentos. É aqui que nós deveremos cumprir com a missão que Jesus nos deu. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a esperança do juízo. Juízo é uma palavra que assusta as pessoas. Ninguém gosta de pensar em juízo. Ninguém gosta de comparecer numa corte. Queridos, mas para os filhos de Deus, para todos aqueles que foram gerados pelo Espírito Santo, para todos nós que entendemos que Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, é o nosso amigo, Salvador e é o nosso representante lá no céu. Para todos nós, a palavra juízo celestial traz regozijo, traz alegria, porque para nós juízo é redenção, juízo é libertação, juízo é a justificação do caráter do nosso Pai diante do universo. Portanto, queridos, o juízo celestial para nós é uma esperança. Por isso o livro do Apocalipse, todo ele gira em torno do juízo celestial. Quando você abre o Apocalipse e começa a ler, você percebe que já no capítulo 4 é montada uma cena no capítulo 4. E qual é esta cena? Capítulo 4, verso 1 em diante, é a cena do tribunal do céu, do juízo celestial. Ali está o trono de Deus, cercado por 24 outros tronos. E ali o trono de Deus está cercado também por 4 querubins, os 4 anjos querubins, mais os 24 anciãos sentados nos 24 tronos. Esta é uma cena de juízo celestial que foi montada em Apocalipse 4, mas não termina ali. Esta cena montada no capítulo 4 se estende para o capítulo 5, capítulo 6, 7, 8, 9. E queridos, quando nós chegamos no capítulo 19 de Apocalipse, quando percebemos que o Apocalipse está terminando, você percebe que o juízo está terminando. E então, novamente você vê a mesma cena. Aqui em Apocalipse 19, você vê a mesma cena que vem lá desde o capítulo 4, a cena do juízo celestial. Por isso, no Apocalipse, tudo gira em torno do juízo celestial. Esta cena do trono de Deus no meio, dos 24 tronos ocupado por 24 anciãos. Vejam aqui no capítulo 19. Lemos aqui o verso 1 em diante. E depois destas coisas, ouvi no céu,
como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória, e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo Amém e Aleluia. Vocês estão percebendo? A mesma cena de Apocalipse 4, também aqui no capítulo 19. Por quê? Porque é a cena do céu, durante todo este período, desde que o juízo celestial foi montado, em 1844, quando Jesus Cristo recebeu o livro selado com 7 selos na sua mão. O processo do juízo está em andamento. E aqui em Apocalipse 19, nós estamos vendo o fim do juízo. Capítulo 19 diz que, finalmente, a prostituta de Apocalipse 17, a Babilônia espiritual, Roma papal, finalmente ela foi julgada. E há grande regozijo e alegria no céu, porque ela foi julgada e condenada. Por isso diz aqui, capítulo 19 e o verso 4, e os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo Amém e Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Aleluia, queridos. Na parte de quinta-feira, não mais lágrimas, nem mais dor. Agora abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, você vê então aquilo que ocorrerá no final dos 1000 anos. Uma nova terra, um novo céu. Será a continuidade do Jardim do Éden. O paraíso perdido, ele foi interrompido por causa do pecado. E vieram 6000 anos de pecado. Mais o 7º milênio da terra desolada, um abismo onde Satanás ficou preso durante este 7º milênio. Mas, queridos, no final deste 7º milênio, ou seja, no final do milênio de Apocalipse 20, Jesus Cristo descerá do céu com a nova Jerusalém, com todos os salvos com ele. E então os ímpios ressuscitarão, exatamente como está aqui no capítulo 20 e o verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Queridos, depois que Satanás for destruído e queimado, Deus vai recriar a terra. A nova Jerusalém já estará na terra, porque ela veio do céu prontinha. Nada a acrescentar, nada a tirar. Ela já vem pronta do céu. Mas a terra terá que ser recriada. E ela só será recriada depois que Satanás for queimado, destruído. Não mais ímpios. Todos eles se tornarão cinzas debaixo das plantas dos nossos pés. Como diz lá em Malaquias, capítulo 4. Então se cumprirá a profecia de Isaías, capítulo 35. Aqui em Isaías 35 diz assim, no verso 7. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E o verso 8. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. E o verso 9. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. Virão a nova Jerusalém com júbilo. E alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Deus cria um novo céu e uma nova terra. A capital é a nova Jerusalém, que desceu do céu no final dos 1000 anos. Queridos, aqui diz em Apocalipse 21, o verso 2 em diante. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido.
E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia! No final dos 1000 anos, a cidade santa desce do céu, e ela é o tabernáculo de Deus conosco. Deus habitará conosco. No Antigo Testamento, Deus habitava com o povo através do santuário da terra. No Novo Testamento, durante os 33 anos de vida de Jesus na terra, Deus habitou com o seu povo através da presença literal de Jesus Cristo aqui durante os 33 anos. E ele nunca abandona o seu povo, porque quando Jesus subiu ao céu, ele disse: Eu vos enviarei outro Consolador. E então veio o Espírito Santo, e durante todos esses séculos do Novo Testamento, Deus está habitando conosco através do Espírito Santo. E na nova terra, queridos, na nova terra, aqui em Apocalipse 21, verso 3, está dizendo que Deus vai continuar habitando conosco por toda a eternidade na nova terra. Como? Porque a Nova Jerusalém estará aqui. Ele habitará conosco, porque o trono dele está dentro da Nova Jerusalém. E o verso 3, eu leio de novo: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, a casa de Deus, o santuário de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aleluia! Que promessa, que conforta! E o verso 4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Deus só limpará dos nossos olhos toda lágrima no final dos 1000 anos, depois que os ímpios forem mortos, depois que Satanás for destruído e queimado, depois que Deus então criar este novo céu e uma nova terra. Então não haverá mais morte, e então não haverá mais lágrimas, queridos. Aqui diz: Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Agora é o 8º milênio. E o 8º milênio dá início à nova terra, ao novo céu, que nunca mais terminará. Eternamente seremos povo de Deus. Aqui diz o verso 5: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que eu faço novas todas as coisas. E disse-lhe: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E o verso 6: E disse-me mais ainda: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Essa promessa, meu irmão, é para você, é para mim. Eu tenho que me agarrar a esta promessa, porque ela é fôlego, ela é oxigênio para mim e para você. Nós que estamos vivendo neste mundo de pecados, isto aqui é fôlego, é ânimo, é esperança. Por quê? É muito lindo o que Deus está preparando para nós. E aqui diz no capítulo 22, verso 1: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Na Nova Jerusalém, ali está o trono do Pai e o trono do Filho, o trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, diz o verso 2, e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali não haverá mais maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Que bendita esperança, que bendito sonho, um sonho que vai se tornar realidade breve, muito breve. Até quando, Senhor, temos que ficar esperando? Até quando deve ser o nosso clamor? Você está contando os dias? Você está contando os minutos? Queridos, nós temos que sonhar com o céu. Nós temos que visualizar o céu. Nós temos que visualizar a volta de Jesus Cristo e você e a sua família em pé diante de Jesus, dizendo: Eis-nos aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor nos deu. Ora bem, Senhor Jesus Cristo, não aguentamos mais esperar. Até quando, Senhor? Volte logo. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Deixo com você a paz de meu Senhor Jesus Cristo. Amém.